Você está assistindo à terceira aula da matéria de Hermenêutica e Exegese 1. Essa é a terceira aula da matéria de Hermenêutica e Exegese 1, curso básico em Teologia, turma das quintas-feiras. Hoje é quinta-feira, dia 1 de setembro de 2022. Papai do céu, chegamos a setembro. Dentro de um pouquinho mais de 3 meses é Natal. E aí em cima, onde vocês estão, vai descer a branquinha. Aqui não, a branquinha aqui não me alcança. Por mais que eu quisesse. Aqui eu não estou esnobando, não, gente. É o segundo ano que eu não vou ver a branquinha, né? No ano passado foi estranho. Cheguei em novembro, dezembro, janeiro, nada. A mesma coisa vai acontecer esse ano. Mas se alguém quiser descer aqui, quando a branquinha estiver por aí, sejam bem-vindos. Tem lugar na casa para receber vocês. Não é o Hilton, não é o Marriott, mas aqui tem água no feijão, porque chegou mais um, mais dois, mais três, né? Cabem até 10 aqui, confortavelmente. Pastor, só mora numa pousada, num hotel, não, mas a gente se estica, né? Faz uma campa dentro e mantemos todos os queridos irmãos aqui. Página 6. Página de número 6. Nós vamos hoje dedicar o tempo da nossa aula a investigar bastante profundamente a questão dos contextos. Na última aula, se vocês se lembram, nós mencionamos os 6 principais contextos que devemos considerá-los para fazermos a correta interpretação do texto sagrado. São 6 os contextos. O contexto geral, o contexto imediato, o contexto remoto, o contexto referencial, o contexto histórico e o contexto literário. Então, temos que considerar a lei dos contextos. E, repito, todos eles são importantíssimos. Claro, destes 6, já adianto, o histórico é o mais importante de todos, e vocês vão daqui a pouquinho entender porque o contexto histórico ele é o mais importante, porque ele é o mais vasto, ele é o que domina mais dentro do conteúdo das Sagradas Escrituras, mas todos, por igual, são importantes. A diferença é que o histórico ele se torna o mais importante, sobressai dos demais, porque ele abrange um espaço muito maior dentro da Sagrada Escritura. Vamos então conhecê-los um a um. O contexto geral da Bíblia. 3 coisinhas temos que considerar. Letra A, abrange a Bíblia como um todo de forma panorâmica, ou seja, você tem que ter uma visão de Gênesis ao Apocalipse, pelo menos dentro dos assuntos, dos temas. Letra B, revela o fato de que a analogia geral da Bíblia é uma realidade indubitável, isto é, nela não existe contradições. Pergunto, qual o significado da palavra analogia? Vamos ver se vocês lembram, se já leram em algum lugar. Qualquer um de vocês pode abrir o áudio e me dar o significado, o que você entende por analogia. Não se preocupe se você fala errado, responde errado, estamos aqui para juntos aprender. Vamos lá, analogia. Eu tenho certeza que você já ouviu essa palavra, já leu em algum lugar. Não conseguem se lembrar? Se não me engano, eu falei isso na primeira aula. Se não estou enganado. Aí você confere lá no vídeo, caso você possa e queira. Ninguém consegue se lembrar do significado da palavra analogia? Não? Então, uma nota aí em algum lugar para você não se esquecer nunca mais. Comparação. Comparação. Em outras palavras, nós temos que entender que a Bíblia ela pode ser interpretada corretamente através de um sistema de comparações.
E esse sistema de comparações é justamente a base do contexto geral da Bíblia. E como está aqui na letra C, este princípio é muito importante para o intérprete. Se nós queremos trazer a correta interpretação do texto, temos que entender este princípio no contexto geral, ou seja, que você e eu podemos interpretar a Bíblia através de comparações que vão do Gênesis ao Apocalipse. Aí vem o contexto imediato da Bíblia, é aquele que se situa, que se coloca antes ou depois do texto, que pode ser lido ou estudado. Exemplo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quais seriam os versículos que fariam parte do contexto? Os versos 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. E que mais? O 17, o 18, o 19. Na verdade, são os versículos que estão antes e depois do versículo que estamos estudando ou considerando. Isso chama-se contexto imediato, diferente do número 3, que é o contexto remoto da Bíblia. O próprio nome diz, é aquele que está situado a uma longa distância do texto em consideração, mas olha só, mas tendo com ele conexão ao tema proposto ou a ser estudado. Então, o que leva os textos do contexto remoto serem considerados? O assunto. Um texto pode estar, um exemplo, lá em Gênesis, e outro texto está lá em Apocalipse, mas eu posso ter esses dois como parte do chamado contexto remoto, por qual razão? Pelo tema, pelo assunto que eles trazem dentro de si. Vamos ler esses textos que estão aí na apostila, que são os exemplos para nós, na prática. Eu não sei se vocês tiveram tempo de ler esses textos e detectar o que há de comum entre os dois. Faça a minha bondade de abrir lá em Êxodo, capítulo 8, versículo de número 10. Êxodo, capítulo 8, e o versículo de número 10. Ao mesmo tempo, abra-me também a Bíblia em Números 33, 4. Olha só que interessante. Então, nós vamos colocar aí o marcador, uma folhinha de papel, e vamos manter abertos esses dois versículos. Números 33, 4 e Êxodo 8, 10. Vamos ler na ordem? Lá, então, em Êxodo, capítulo 8, versículo 10. E ele disse, amanhã, e Moisés disse, seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor, nosso Deus. É o que diz Êxodo 8, 10. E o que nos diz Deuteronômio 33, 4? Enterrando os egípcios, os que o Senhor tinha ferido entre eles, a todo primogênito, e havendo o Senhor executado os seus juízos nos seus deuses. Prestar atenção na leitura dos dois versículos. São versículos que estão o quê? Distantes um do outro. Confere? Confere, não estão próximos, estão distantes. Mas se eu estou usando esses textos dentro do contexto remoto, então concluímos que existe um tema, existe um assunto que procede, que faz a conexão entre os dois versículos. Qual seria o assunto? Qual seria o tema que cria esta
conexão, porque se não há conexão, então não servem esses versículos para serem parte do contexto remoto da Bíblia. Mas se colocamos aqui na apostila, é porque, obviamente, a conexão, a ligação, a semelhanças, ou por que não dizer os mesmos assuntos, estão sendo ensinados ou expostos dentro de cada um desses versículos. Qual seria o tema, o assunto comum aos dois versículos? Alguém já conseguiu detectar na leitura? É fácil, desde que você preste atenção no que está lendo e interprete corretamente o que está lendo. Tem um assunto aí comum aos dois versículos, ainda que distantes um do outro, ok? Vamos lá. Não enxergaram ainda o assunto? Tem o mesmo assunto. Não é possível que esteja tão difícil. Não, 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 não. É ler, observar o que diz, o que está dizendo Êxodo 8:10 e o que está nos dizendo o número 33:4. Compreendem? Temos que captar o que eles estão nos dizendo, a menos que o versículo seja difícil demais a ponto de eu não estar entendendo. Temos que admitir, se eu não estou entendendo o que eu estou lendo, então aí estamos com algum tipo de bloqueio no meio do caminho. Entenda-me bem, não estou dizendo que você está com bloqueio mental. Então, estamos encontrando algum tipo de bloqueio natural no texto. Aí temos que verificar isso. Ninguém está conseguindo detectar o assunto comum que está entre os dois versículos? O Cleber vai cair da cadeira daqui a pouco. Tá tão na evidência, tá tão claro, que não estão conseguindo enxergar. Incrível. Uau! Detalhe que a gente está acostumado a ler o texto por cima. Esse é um probleminha que todos nós, na maioria, temos. E temos que ler o texto na sua... O que é esse texto? Vamos lá. Então, vamos partir para algumas perguntas para ajudar vocês. O que esses dois textos estão querendo nos informar? Ou querendo nos ensinar? Vamos lá. Tem uma mensagem aí. Eu estou entendendo aqui a soberania de Deus, Ok. porque aqui no primeiro ele fala que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Está mostrando Ok. que é a palavra de Deus que decide. E Ok. Moisés Ok. diz, seja conforme a tua palavra. Ok. E no outro texto, Sim. ele está falando sobre que o Senhor feriu e também contra os seus deuses, está anulando qualquer outro tipo de Deus, a não ser o Deus de Israel. Ok. Perfeito, Fábio. Tu já está no caminho. Tu estás explicando Ok. a questão dos dois textos. Agora, eu quero saber qual é o assunto, qual é o tema que domina os dois textos. Tem um assunto aí, bem comum aos dois, muito comum. Ordem. Não. Rapaz, está ali, ó, você lê e já vê. O que o texto está nos falando? Está falando de quê? De alguma festa? Está falando de Juízo. alguma... Hã? Juízo. Juízo. Segura, Fábio. E qual seria a palavra mais apropriada dentro do contexto? Tudo bem, perfeito, juízo. Tanto o texto de Êxodo como o texto de Números falam perfeitamente de juízo. Mas que tipo de juízo? Como veio esse juízo? Através de quê? Pragas, Fábio. Oh, louvado seja Deus! O assunto que domina, o tema que domina os dois textos são as pragas. Ou anote aí, por favor, busca um espacinho lá no cantinho, coloca assunto dominante
aos 2 textos, as pragas. Ai, ai, ai. Se assustaram? Está ali, ó, olhando para nós, dizendo, estou aqui, me aperta, me belisca. O detalhe que a gente não detecta. É incrível. Lemos e dá um certo bloqueio. Partam desse princípio. Isso aí não tem como errar. Quando eu estou tratando do contexto remoto e eu uso 2 textos distantes um do outro, é porque dentro dos 2 vai ter um assunto comum. Agora, qual o problema nosso? É ler com cuidado e procurar o assunto. Qual é o assunto que domina esse versículo? É o mesmo que domina o outro? Esse é o problema nosso. Eu percebo que a maioria tem uma dificuldade de interpretação de texto. Um aluno de ontem, na quarta-feira, pastor, eu sou ruim de redação. Ok, então vamos dar uma melhorada. Se é ruim de redação, que nem todos são obrigados a serem bons em redação, então vamos dar uma melhorada. E como se melhora? Lendo mais. Ah, mas eu já leio, então tem que ler um pouco mais. Quando lemos um pouco mais a Bíblia, a nossa percepção, ó, aumenta. Aí você vai enxergar coisas que normalmente nunca antes enxergou quando você lê, relê 2, 3, 4 vezes. Quando já tiver essa experiência de estar, por exemplo, ler um texto uma única vez, aí passa a ler um texto pela segunda vez, e na terceira descobre algo que não tinha percebido na primeira ou na segunda leitura. Quem já teve essa experiência? Está ali o índice. Irmão Kleber nunca teve, eu acredito que sim. Geralmente, na primeira leitura, a gente não percebe. A gente volta a fazer a segunda, ainda não percebemos. Mas interessante que a partir da terceira e da quarta leitura, opa, estava aqui. Todo o tempo e não enxerguei. Porque a primeira leitura é sempre assim, ó, rápida, superficial. A segunda, ela é também superficial, mas não é tão rápida. Agora, a terceira e a quarta leitura, a gente diz, tem algo aqui que eu não enxerguei na primeira e na segunda leitura. Vamos ao próximo texto. Êxodo 12, 37 e Números 20, 16. Vamos então agora ao capítulo 12 de Êxodo. Capítulo 12 de Êxodo, e você também vai abrir ao mesmo tempo o livro de Números, capítulo 20, versículo 16. 16. Vamos lá, então? Êxodo, capítulo 12, versículo 37. Todos já abriram? Todos já abriram? Maravilha, vamos lá. E assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente de varões, sem contar os meninos. Tem uma outra tradução que diz sem contar as crianças. Ok, segura aí, não fecha não. Vamos lá agora a Números, capítulo 20, versículo 16. E clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz, e mandou um anjo, e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos teus termos. Já lemos, agora vamos descobrir qual é a conexão que existe em Êxodo 12, 37 e Números 20, 16. Saída do Egito? A saída do Egito, Wince! Cinquentinha para ti, Wince! Fala isso com a irmã Vanessa, a unção da Vanessa funcionou. Não estou dizendo que não funcione, Wince, por favor, misericórdia. Longe disso, não me mal interprete. Mas agora o Wince deu de irmã Vanessa. Irmã Vanessa é assim, ó, ela tira o revólver e dá o tiro sem você perceber que ela está tirando. Quando você percebeu, já deu um tiro no teu pé.
Wince, parabéns, Wince. Ô, Wince, quando chegar o fim nessa tua nota, tu vai te assustar. Vai ter um cenzão lá no final. Da onde vem esse cenzão? A saída do Egito. Anotou? Nós temos que procurar o tema que domina os dois textos. É o que faz eles serem o quê? Eles serem contexto remoto. O texto de Ezequiel 1:5-14 é um pouquinho longo, nós temos muito trabalho para desenvolver hoje aqui, temos que corrigir os exercícios, mas vamos lá agora em Êxodo 12:8. Percebem que nós estamos aí agarradinhos, né? No livro do Êxodo, que é um livro interessantíssimo de ser lido, analisado. Êxodo capítulo 12, versículo 8, e Deuteronômio, capítulo 16, versículo 3. Vou esperar você abrir esses dois textos. Êxodo, capítulo 12, versículo 8, e Deuteronômio, capítulo 16, versículo 3. Podemos ler? Vamos lá, então. Êxodo 12, 8. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, a comerão. Esse é o texto de Êxodo 12, 8. Agora o texto de Deuteronômio 16, 3. Nela não comerás levedado. 7 dias nela comerás pães asmos, pães de aflição, porque apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Muita atenção aqui. Qual é o assunto que interliga, que faz conexão entre esses dois textos? A Páscoa. A Páscoa, ó, Wince, continua assim, Wince. Eu acho que se você continuar assim, vou ter que dar isenção da prova, Wince. Ô, papai do céu, passa isso para a irmã Vanessa hoje com urgência. Falei, meu amor, o acampamento foi uma benção. Me deixou ligado, gente. Vocês têm que acampar mais. Irmão Fábio nem se fala, né? Já é mestre no acampamento, né? Irmão Kleber que tem que sair mais. Para acampar, acampamento libera uma adrenalina no cérebro, melhora a memória, dá um sorriso dobrado e te ajuda a tirar boa nota. Eu estou precisando fazer isso, gente. Estou tão estressado que eu estou precisando, pelo menos, mais isso eu vou fazer lá para novembro, final de novembro, que estamos com muito trabalho ainda pela frente, nem pensar, né? Nem pensar em acampar. Perfeito, maravilha. Entenderam, então, o porquê do contexto remoto? Quantos entenderam? Mas eu volto a repetir, é necessário uma leitura bem atenciosa, uma leitura bem cuidadosa. Se eu não leio cuidadosamente, comparando, é óbvio, dificilmente eu vou entender o que o texto está querendo me dizer e dificilmente eu vou conseguir detectar o assunto, não é? Que faz a conexão entre um texto e outro para que eles sejam parte do contexto remoto da Bíblia. Agora, segura aí, vai agora apertar um pouquinho mais. Ih, pastor, agora você está me deixando com medo. Não, não. Isso aqui é lindo, isso aqui é lindo. Quando você começa a identificar um e outro, você vai colocar no bolso muita gente, né, que olha para você e você não entende nada de Bíblia, né? Ah, é? Eu vou te mostrar que eu entendo ainda que isso aqui, ó, mas ó, vou te deixar vou te dar um torcicolo no teu pescoço. Vamos lá, contexto referencial da Bíblia, é o número 4. 2 de Coríntios 13, 1 fala, ó, por boca de 2 ou 3 testemunhas. Essa é a base que a própria Bíblia dá do contexto referencial. O que é o contexto referencial? São referências ou citações
paralelas ao texto que se estuda. Importante ressaltar que é uma forma de contexto remoto. Deixa eu perguntar aqui para vocês. Quantos de vocês já têm aí, na sua casa, uma concordância bíblica, por mais simples que ela seja? Vamos lá. Alguém aí tem em casa uma concordância bíblica? Ainda não? Eu acho que eu já postei, se não no grupo, umas concordâncias em PDF gratuitas. Sim ou não? Eu creio que eu já postei. Tá? Dou a dica, vá lá e usa essas concordâncias. No mês que vem, eu vou sortear, no mês de outubro, 2 concordâncias entre você. Vai ser fácil, tá? Vou colocar, se estiverem as 2 irmãs aqui, ou os outros 2 alunos que vão entrar, né, que vão voltar, na verdade, que é a irmã Isabelle e o irmão Alan, então nós vamos ter, né, os papelitos com os nomes, e eu vou colocar num pratinho, num bol transparente, né, tudo bem transparente, como serão as eleições no Brasil agora, vou sacudir e vou tirar os 2 sorteados e vou ter a alegria de mandar pelo correio a sua concordância bíblica. No mês de outubro, se tudo correr bem, vou estar, né, já estou conversando com a Genesim Book, então eles vão nos alcançar aí umas 2 boas concordâncias bíblicas. Porque eu estou batendo nessa tecla. Para entendermos as leis dos contextos, é importante que eu tenha nas mãos, não é, uma concordância. Eu já recomendei a vocês esta Bíblia aqui, né, que é a Bíblia de estudo do pastor Antônio Gilberto. Ninguém é obrigado a adquiri-la, mas hoje, no mercado, é a melhor Bíblia de estudo bíblico em língua portuguesa. Está em torno de $80. E esta Bíblia, ela tem uma pequena, olha só aqui, ó, uma pequena concordância bíblica. Por que é pequena? Ela não é completa, mas ela traz em ordem alfabética os nomes, as palavras, os verbos e as suas ocorrências nos diversos livros da Bíblia. Uma concordância é uma ferramenta enorme que vai lhe ajudar a entender e a praticar os contextos da Bíblia e, consequentemente, muito vai lhe ajudar na correta interpretação do texto sagrado. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Que bom que eu não estou falando português de Portugal, que se falasse português de Portugal, e aí o negócio ia dar uma zebra, mas eu estou falando o português do Brasil. Vamos lá, gente, vamos entender isso aqui, ó. Letra C. A Bíblia interpretada com a própria Bíblia. E isto é realizado por meio do contexto referencial. Olha que interessante aqui na letra D. Toda a doutrina, ou seja, todo o ensino, deve ser confirmada, provada e apoiada por referências próprias. Exemplo, se eu estou falando da grande tribulação, um evento escatológico, né, dos últimos dias, aonde eu vou me apoiar na Bíblia para falar da doutrina da grande tribulação, ou do evento da grande tribulação? Eu vou lá no livro do Apocalipse, vou lá no livro do profeta Daniel, vou lá no livro de Zacarias, vou encontrar em vários livros das Escrituras a menção, não é, do grande dia do Senhor, que se trata da grande tribulação. Quando eu falo do Espírito Santo, aonde na Bíblia eu vou encontrar textos sobre a pessoa do Espírito Santo? Vou encontrar no livro dos Salmos, vou encontrar nos Evangelhos, vou encontrar na carta de Paulo aos Efésios, ou seja, eu tenho que buscar os textos que fazem menção da pessoa do Espírito Santo. Então, para eu ensinar uma doutrina, um ensino bíblico, eu tenho que ter apoio de textos bíblicos claros, explícitos,
não de textos indiretos ou subentendidos. Letra E. Em geral, a má interpretação da Bíblia e os erros doutrinários ocorrem pela utilização de textos isolados. Isto é perigoso. Eu e você pegarmos um texto sozinho e dar uma interpretação só, isolada. É o que fazem os testemunhas de Jeová, é o que fazem os adventistas do sétimo dia, é o que fazem os testemunhas de Jeová e os mórmons. Eles pegam textos isolados da Bíblia, versículos, e criam uma doutrina, criam um ensino, não é? E aí um novo convertido que pouco de Bíblia sabe é alvo de ser pescado por essas religiões, por estas seitas. Então, cuidado, olho aberto, redobrado cuidado. Não tente, ainda que você está ali com a vontade doida, eu quero interpretar esse texto, mas nunca tente, não se atreva a interpretar um texto da Bíblia sozinho, isolado, a menos que esteja muito clara a interpretação, a menos que esteja muito clara a explicação dentro do versículo. Aí o assunto é outro. Mas se não está, não tente, que dá problema. Vamos lá. Referências bíblicas, letra F. O contexto referencial. São de dois tipos, os quais, se o estudante não souber discerni-los no momento da escolha, cometerá graves distorções e violências contra a revelação divina, prejudicará seus alunos e ficará desacreditado por aqueles que, na verdade, não conhecem o assunto. Isso é sério. Então, vamos lá. Como funcionam as referências bíblicas? É o que estava falando da importância da concordância. Você precisa ter uma concordância. Referências verbais. Vamos conhecê-las primeiro. São as referências nas quais ocorrem a mesma palavra. Tais como Jerusalém. Jerusalém, o que é? É uma marca de remédio, Jerusalém é um rio, Jerusalém é um pedaço de mar. O que é Jerusalém na Bíblia? Alguém pode me abrir o áudio e me responder? É uma montanha, é uma depressão, é um cavalo de faraó, é um anjo. O que é Jerusalém? É uma cidade chamada Cidade Santa. Maravilha, segura essa. Mateus 2:1 e Apocalipse 21:10 contém a mesma palavra, Jerusalém. As palavras são as mesmas, de fato. Entretanto, são distintas e diferentes. Vamos ler os textos? Para ficar bem cristalino isto, para não dar confusão sob hipótese nenhuma. Mateus capítulo 2, versículo 1. Vamos lá, Mateus 2:1. Mateus capítulo 2, versículo de número 1. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Perfeito? Agora vamos a Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 10. Apocalipse, capítulo 21, versículo 10. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Ok. Em Mateus e Apocalipse é o mesmo nome, concordam? Jerusalém. Mas se trata da mesma cidade ou não? Vamos lá. Não, Não, por quê? porque uma é a cidade que Jesus nasceu e a outra está se referindo à Nova Jerusalém.
Exato, o índice tá que tal o índice, louvado seja Deus, mas pelo amor de Deus, vou ter que levar uma Bíblia de estudo para o índice da próxima vez que for a bosta, como já por antecipação. Mateus 2:1 fala da Jerusalém, não onde Jesus nasceu. Jesus nasceu em Belém. Cuidado, vou retirar a Bíblia, Wince. É que Na pressa, ele jogou Jesus no colo de Jerusalém. Como é que o Wince conseguiu fazer isso? Irmã Vanessa, socorre o Wince, jogou Jesus de Jerusalém. Jesus não nasceu em Jerusalém. Nasceu em Belém da Judéia, mas Jerusalém ali era a capital espiritual e nacional da nação de Israel. Então, Mateus 2:1 fala da Jerusalém terrenal, Jerusalém terrestre. Já Apocalipse fala da Jerusalém celestial, da que desce, ou que vai descer dos céus. Entenderam? Então, são diferentes as Jerusaléns. Dois nomes exatamente iguais, mas geograficamente distintas, diferentes entre si. Esdras, capítulo 8, verso 16. Eu quero acreditar que eu já falei desse texto, se não foi com vocês, foi com outra turma, bati muito nessa tecla. Esdras, capítulo 8, versículo 16. Esdras, capítulo 8, versículo 16. Diz o texto, na minha tradução: enviei, pois, Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatã, Jaribe, Elnatã, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, como também a Joiriabe e a Elnatã, que eram sábios. Preste atenção. O nome masculino, o nome próprio masculino, Elnatã, aparece 3 vezes nesse versículo. Já observaram aí? Não sei se a sua tradução mostra. 3 vezes. Está na tua tradução, o Wince? 3 vezes Elnatã, Elnatã, Elnatã. Fábio, aparece igualzinho também? Elnatã, Elnatã, Elnatã. Irmão Kleber, parece igualzinho? Isto. Alguém, um aluno, certa feita, leu e pensou, é repetição. Não é repetição. São 3 pessoas completamente diferentes. Não se trata de uma repetição, como Fábio, Fábio, Fábio. Não se trata disso. Se trata do mesmo nome, só que relacionado a 3 pessoas diferentes. Algo parecido acontece virando a página com o nome José, lá em Lucas 3, 23, 24 e 30. O nome José é aplicado a 3 pessoas em o mesmo versículo novamente. Então temos que prestar muita atenção na forma que a frase coloca certos nomes, que não se trata de repetição, senão pessoas diferentes. Agora, aqui pega a palavra fé. Muita atenção aqui. Ela vai aparecer em Atos 6:7, em Atos 13:8, em Atos 14:9, em 1 de Coríntios 12:9, em Efésios 2:8 e em 1 de Timóteo 4:1. Então temos 1, 2, 3, 4, 5 ocorrências da palavra fé. Uau! Em todos esses versículos ocorre o termo fé. Porém, é extremamente importante observarmos que a expressão da fé é diferenciada em cada uma dessas referências. Você saberia distingui-las? Ou seja,
A Bíblia nos ensina 8 tipos de fé. E aqui, nestes versículos que acabamos de mencionar, está falando de 5 tipos de fé. Como é que é? É um trabalhinho que eu quero deixar para você. Não é obrigatório. Esse trabalho não é. Quando eu digo esse trabalho é obrigatório, eu digo é obrigatório. Mas este não é obrigatório. Então, se você quiser, na próxima aula, dizer, pastor, eu descobri o significado dos tipos de fé mencionados neste texto. Se você, na sua pesquisa, descobrir e me der a resposta certa, eu te dou um bônus de 75 pontos. Opa! Pastor, agora gostei. E a isenção? Calma, vai aparecer outro lá na frente. Vai aparecer outro lá na frente. Então, você não é obrigado, mas se alguns de vocês quiserem abraçar esse desafio, descubram qual o significado da fé em Atos 6:7, em Atos 13:8, em Atos 14:9, em 1 de Coríntios 12:9, Efésios 2:8 e 1 de Timóteo 4:1. Já vou dar uma dica. Existe a grande fé, a fé pequena e a fé fraca. Elas podem estar aí em um desses textos. São um total de 8. Mas você só vai me dar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na verdade, aqui esses textos são 6 textos diferentes. Para cada um deles aparece a palavra fé. E para cada ocorrência aqui da palavra fé, fala de um tipo de fé. São 8 que a Bíblia apresenta. E aqui você vai descobrir as 6. Quais são esses 6 tipos? Aí você tem que estudar, investigar. É válido que você recorra a livros, concordâncias. Olha que importante, se você já tivesse uma concordância bruta, já estava com a resposta na ponta do lápis e já candidato a ganhar 75 pontos. Então, vamos a mãos à obra, você não é obrigado, tá? Se você se animar a abraçar esse desafio, faça, que na próxima aula vamos corrigir. Qual o tipo de concordância que o senhor referiu aquela vez? Existem muitas concordâncias. Deixa eu ver aqui eu já postei aqui para vocês, se eu faço a repostagem, só para facilitar a vida de vocês. Só deixa eu aqui subir. Estou aqui entrando no grupo. Ok, eu fiz a postagem de livros de hermenêutica. Perfeito. Deixa eu ver se eu fiz de concordância. Não, eu acho que eu não fiz, não. Eu acho que os irmãos se confundiram quando eu perguntei se vocês tinham recebido de concordância. Deixa eu ver aqui. Eu Eu lembro acredito. que o senhor mencionou, mas eu não lembro se Mencionei, foi mandado. ok, mas não enviei. Então, vamos lá na turma da terça, essa que eu tenho certeza que eu mandei. Vamos lá, deixa eu chegar aqui. Eu enviei 3 concordâncias. Deixa eu chegar aqui. Aqui tá. Vamos lá. 1, 2, 3. Mandei agora. Confiram lá. Tudo em PDF. Se você pode ir lá no grupo, né? Se você pode. O irmão Cléber não pode porque ele está usando o celular. Então, depois ele confira lá. Tá? É só o Ince e o Fábio que estão usando o computador. Tem uma concordância aí de 77 páginas. Confere o Fábio e o Ince. Uma de 77 páginas. Depois tem uma de 44 páginas. E ainda está indo uma grandona de 305 que ainda não entrou. Aparece aqui no meio, mas ainda não entrou. Está me dando 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo. Vai entrar agora. Está dando a bolinha, porque ela é uma concordância um pouquinho grande.
Confiram lá se chegou. A de 305 páginas. Isso. Fiquem à vontade. Se vocês quiserem só usar no iPad, no telefone, podem transferir para dentro do computador de vocês, ou se quiserem imprimir, fiquem bem à vontade. Essas são concordâncias bem básicas, que vão ajudar vocês a localizarem a ocorrência das palavras bíblicas e, consequentemente, não é, lhes ajudar a detectar o significado daquela palavra no texto em consideração. Como, por exemplo, está aqui ó, na apostila, a palavra lei. Só a palavra lei, no capítulo 7, vamos aqui voltar à apostila, no capítulo 7 da Epístola de Paulo aos Romanos, ela tem 4 significados diferentes, pelo menos destaco. O versículo 1, que fala lei como lei civil. No verso 12, lei como a lei mosaica, a lei de Moisés. No verso 21, aparece como a lei da consciência. E no verso 23, a lei como um princípio. Mas como é que eu sei disso? Quando eu leio o texto, aí eu descubro. Vamos lá, então, ler o texto, para ficar mais claro ainda. Que se eu não leio o texto, vocês vão dizer, ué, coisa da cabeça do pastor Luiz Prestes. Não, não é coisa da minha cabeça, é coisa que a gente detecta quando faz a leitura. Romanos, capítulo 7. Abra comigo. Romanos, capítulo 7. Isso é um trabalho de garimpagem. Acredite ou não, é como se estivéssemos garimpando, né? No meio de um rio cheio de corrente, de águas, e vamos lá buscar as pepitas de ouro. Eu não sei se vocês já garimparam uma vez na vida, eu já garimpei 2 vezes. Não encontrei nada. Para não dizer que eu não encontrei conchinhas, né? Que eu gostava de colecionar conchinhas de rio, de lago e conchinhas de praia. Mas pepita de ouro eu nunca encontrei, né? Também se eu encontrasse, meu Deus, seria um Deus nos acuda. Vamos lá, então, Romanos capítulo 7, versículo de número 1. Não sabeis vós, irmãos, pois que falam os que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Aí aparece 2 vezes a palavra lei, perceberam? Tá? Em Romanos 7:1. E as 2 vezes, se você prestar atenção na ênfase que Paulo dá, a forma como ele apresenta a palavra lei está se referindo à lei civil. O que é a lei civil? A lei a qual eu e você estamos submetidos. Exemplo. É só um exemplo, por favor. Eu não quero deixar ninguém viúva aqui, não. Se eu pego uma bazuca e acerto no índice, pastor, que mau gosto. O índice vai sorrir com ele está sorrindo agora? Claro que não. Pastor, misericórdia. Atirei no índice. E aí? O que vai acontecer com o índice? Morrer. Morrer. A menos que ele seja um super-herói, né? A menos que ele seja o Capitão Marvel, Homem de Ferro, Samaritan, sei lá o quê. Um tiro naturalmente vai fazê-lo morto. Consequentemente, eu, que fui o autor do tiro, o que vai acontecer comigo? Ser preso. Vou ser preso. Por quê? Porque eu quebrei eu transgredi um ponto da lei chamada civil. Eu cometi um assassinato. Eu cometi um homicídio. Estou entendendo? A lei civil é aquela que estamos todos submissos, estamos sujeitos às penalidades da lei civil. É o que diz aqui em Romanos 7, entenderam? Ó, vou ler de novo, para vocês pegarem a coisa. Não sabeis vós, irmãos, pois que falam os que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Se eu morro, a lei vai ter efeito sobre a minha vida? Nada. É o que dizem, né? Quando um camarada aqui morre, as dívidas morrem com ele. Não é como em alguns países da Europa, se o camarada está devendo milhões de dólares, as dívidas são transferíveis para os herdeiros da família. Olha que coisa séria, né? Como, por exemplo, na Inglaterra. Se na Inglaterra um camarada morre, deixa uma dívida de 2 milhões de libras, a dívida morre com ele, vai para a família. A família que tem que se virar
para cobrir aquela dívida. Agora, aqui nos Estados Unidos e alguns países, se eu estou com uma dívida de 2 milhões de dólares, a dívida morre comigo. Se eu morro, morreu comigo. Ela não é transferível para a viúva ou para os filhos. Estão me entendendo, gente? Porque o efeito da lei civil aqui é forte, é interessante, né? Muito forte. Então, a lei civil só vigora para mim, para você, enquanto vivemos. Morremos, acabou. Nenhum tipo de lei ela é operante sobre nós. Vamos a Romanos 7,12? Romanos 7,12. Assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Presta atenção, a lei é santa. Eu não estou falando de qualquer lei, estão me entendendo? Estou falando de uma lei que ela é santa, é uma lei separada, é uma lei totalmente diferenciada. Aí a segunda frase me ajuda a entender que lei é essa, que é santa. O mandamento santo, justo e bom. E aí nós aprendemos que lei é essa? A lei de Moisés, o Antigo Testamento. Oh, a menos que eu esteja muito desligado e eu não consiga detectar a relação da palavra santa. E a relação da palavra mandamento. Essa aqui é uma dica, é um macete. Toda vez que você encontrar um texto no Antigo Testamento ligado com a palavra mandamento e lei, você já sabe, é a lei de Moisés. Anota aí, isso é um macete, muito fácil. Toda vez que você está lendo lá no Novo Testamento, entre Mateus e Apocalipse, e você encontra no mesmo versículo as duas palavras lei e mandamento, você já sabe. Se trata do quê? Da lei de Moisés, a lei mosaica. Esse é o macete que a gente tem que aprender na interpretação do texto. Verso 21, Romanos 7, 21. Romanos 7, 21. Acho, então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Preste atenção. Quando alguém diz acho, e está querendo ser dito com esta frase, eu acho. Não é achar, de buscar, porque o verbo achar na língua portuguesa tem dois significados, preste atenção. Tem o achar de buscar, encontrar, e o achar de quê? Qual é o outro significado para o verbo achar? Eu acho, não é de busca. Tem um outro significado. Tipo, eu imagino. Imagino, eu penso, eu creio. Ouviram o que o Wince falou? Eu imagino. A imaginação implica o quê? Nossa dedução, nossos pensamentos. Concordamos com isso? Eu imagino, eu acho. É um ponto de vista muito pessoal, porque o que o Wince pode achar ou imaginar não é o mesmo que o Kleber pode achar ou imaginar. Então, como se isso é traduzido? Fala-se de pensamentos, e os pensamentos estão ligados com o quê? Com a nossa com completa, com Consciência. consciência, isto. Então, esse versículo 21 está falando da lei da consciência. Como é que eu sei que é a lei da consciência? Acho, penso, imagino. Então, anota isso aqui, é importante. Toda vez que você encontrar no Novo Testamento a palavra lei, junta com a palavra, o verbo achar, pensar, imaginar, está se referindo à lei da consciência. Veja que interessante isso aqui, não? Verso 23, capítulo 7 de Romanos. Mas vejo nos meus membros outra lei. Preste atenção, está se referindo a outra lei, que batalha contra a lei
do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Só nesse texto eu tenho 3 tipos de lei. Meu Deus, papai do céu, o que é isso? Vamos lá. Vamos separar isso aqui para não dar curto-circuito da sua bonita, abençoada cabecinha. Vamos analisar da frente para trás. Do último para o primeiro. Qual é o último qual é a última lei mencionada nesse versículo? Qual é a última? Fala de 3 tipos de lei, tá? Mas qual é a última que é mencionada? A lei do quê? Pecado. Do pecado. Anote aí, lei do pecado. Depois a outra que é mencionada antes da lei do pecado, qual é? A lei do entendimento, que é o mesmo a lei da consciência. E aí depois fala de quê? De outra lei. Perceberam? Não especifica. Ele fala de outra. Quando encontramos a palavra lei ligada com a palavra outro ou outra, é a lei como um princípio. Oh! A Bíblia é linda. A Bíblia tem uma linguagem codificada que precisamos nos habituar a identificá-la e a interpretá-la corretamente. Irmão Kleber vai dar lá uma saidinha, né? Perfeito. Fica tranquilo, irmão Kleber. Entenderam, então? Então, só nesse texto, nesse verso 23, temos 3 tipos de lei. A outra lei é a lei como princípio. Depois, a lei do entendimento, que é o mesmo a lei da consciência. E a terceira, a lei do pecado. Vocês perceberam que não é muito fácil você pegar mesmas palavras no mesmo capítulo, mas essas mesmas palavras elas falam de coisas completamente diferentes. Quantos perceberam isso aqui? E é tudo na base do quê? Do contexto. Se eu não considero o contexto, aí eu vou estar generalizando, e aí que dá o problema. Por isso que as heresias estão aí soltas pelo problema da correta interpretação. Agora, olha essa aqui, ó. Eu tenho certeza que vai ser uma surpresa. Sabedoria. Nós temos 2 livros na Bíblia chamados Provérbios e Eclesiastes. Eles são catalogados como livros poéticos. Quem sabia disso? Que Provérbios e Eclesiastes são catalogados como livros poéticos. Perfeito. A palavra sabedoria domina os 2 livros, mas tem um diferencial. Qual? Provérbios fala da sabedoria do alto, puramente divina. Já Eclesiastes fala da sabedoria humana, terrestre. Oh! Então, tudo que eu e você viermos a ler no livro de Provérbios está ligado com o quê? Com a sabedoria lá de cima, celestial. Mas tudo que eu e você viermos a ler em Eclesiastes está ligado com a sabedoria da onde? Da terra, sabedoria humana. Isso não pode ser esquecido. Aí o negócio fica mais bonito ainda. Porta. Todas as referências verbais abaixo mencionam porta, mas, todavia, o sentido é diferenciado em cada caso. Vamos aqui, ó, entender, de forma genérica, qual o significado da palavra porta? De forma genérica. Genérica, qual o significado da palavra porta? Entrada. Ou saída. Ou saída. Então, ponto de acesso. Entenderam? Então, porta, ele é um ponto de acesso que dá entrada ou que dá saída. Isso de maneira genérica. Mas na Bíblia, o negócio pega. Se você está lendo lá, porta, o que é isso? Entrada ou saída? Nenhuma das 2 coisas. E você vai descobrir isso pelo contexto. Vamos lá? Gênesis 22, 17 fala da porta dos seus inimigos. Não tem nada a ver com entrada ou saída. Tem a ver com poder. Opa! Mateus 7,13, a porta estreita. Não tem esse negócio de
A porta larga e a porta estreita. Mas isso é uma metáfora para dizer que a porta estreita é a salvação, porque é difícil passar por ela, não é verdade? E a porta larga, a porta ampla, é a porta da perdição. Mateus 16:18, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O inferno tem porta? Claro que não. O inferno é um mundo espiritual, onde estão os espíritos dos mortos ímpios, aguardando a ressurreição para o juízo final. Então, está falando do que essa porta? É o poder do mal. A ação dos espíritos malignos não prevalecerão contra a igreja. João 10:9. Eu sou a porta. Se refere a quem? Jesus Cristo. E Jesus Cristo não é feito de madeira, de aço, de metal, de vidro, não, porque ele é o ponto de acesso entre o Pai Celeste e os homens. Atos 3:10, aqui é difícil, né? Eu vi há muitos anos atrás um pastor pregando aquela porta onde estava Pedro e João e aquele paralítico. Era lindo, era cheio de diamantes, pérolas, rubis, cheia de ouro. Por isso era chamada Porta Formosa. Quando você estuda a história bíblica, descobre que a palavra formosa no grego quer dizer feito de metal. Então, a Porta Formosa, que em português se traduz como formosa, no grego é feita de metal. Não tem nada a ver que ela é cheia de pedras preciosas, diamantes, né? Mas muitos estão criando, né, interpretações baseadas naquilo que imaginam, não aquilo que é investigado. Eclesiastes 12:4. Isso aqui é lindo, gente. As duas portas da rua. Será que é a porta da minha garagem? Não, porque nos dias de Eclesiastes não tinha garagem, muito menos carro. Está falando do quê? Dos lábios. Como é que eu sei disso? Eu uso a própria Bíblia para dar interpretação. Eu vou lá no Salmo 143, verso 3. Meu irmão, que difícil está ficando para você ver que a hermenêutica é uma ciência linda, maravilhosa, mas tem que ser estudada. Salmo 141, verso 3. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Entendem? Que muitas das vezes, dentro da própria Bíblia, encontramos a interpretação daquela figura de linguagem. Isso é uma figura de linguagem, né? As duas portas da rua, ó. As duas portas da rua, os nossos lábios. E a própria Bíblia, no Salmo 141, verso 3, já nos explica quais são essas portas da rua. Quantos estão me entendendo? Quantos me entendendo? Isto. Não se desespera, não. A concordância vai lhe ajudar. E, pastor, então tem que comprar com urgência. Não, essas que eu enviei já vai dar uma alavancada boa, mas eu vou postar também outras concordâncias que você poderia, não é que você deve, mas poderia comprá-las e que vão te ajudar demais. Vamos lá, palavra mundo. Grande no mundo, como dizem os queridos irmãos de Minas Gerais. Grande no mundo. Até a palavra mundo, como os mineiros falam, tem outro sentido. A Bíblia não é diferente. Ela vai ter 3 significados diferentes. Olha só. Em 1 de Crônicas 16:30, fala do mundo cósmico, dos planetas, das constelações, etc. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, fala o mundo social. Em 1 de João 2,15 e 5,4, fala no mundo no sentido espiritual e moral. Mas como é que eu descubro isso? Quando eu leio o texto, eu descubro dentro do próprio texto.
ou no contexto o significado daquela palavra. Então, temos que ter o redobrado cuidado para nós não darmos a mesma interpretação, a mesma palavra em diversos e diferentes textos da Escritura Sagrada. E bato na tecla. Olha a importância de ter uma concordância bíblica. Se você tem dúvidas, a concordância já te ajuda a esclarecer rapidinho. Aí vem a palavra igreja. A palavra igreja é uma palavra que vem do grego, eclesia, chamados para fora. Mas, no Novo Testamento, essa mesma palavra, ela tem vários significados e diferentes. Vamos lá. Em Atos 19, 32, a palavra igreja, ela significa duas coisas. Assembleia popular e secular, regularmente convocada. Uma assembleia regularmente convocada. Na Almeida Revista Atualizada, aparece como assembleia, mas na Almeida Revista Corrigida, 1995, aparece como ajuntamento. Não sei qual é a tradução que você está usando agora, mas se você abrir lá em Atos 19, 32, 39, se você procurar a palavra igreja, não vai encontrar. Ou vai encontrar assembleia ou ajuntamento. Dependerá da tradução que você tem. Quem tem aí a tradução para assembleia? Vamos lá. Vou esperar você abrir a sua Bíblia lá em Atos 19, 32, 39. Aí você vai me dizer qual é a palavra que aparece. Se aparece assembleia ou aparece a palavra ajuntamento. Enquanto isso, eu vou aplicar um pequeno remédio no meu nariz, que eu estou com o nariz muito entupido. Um momentinho só. Congregação na minha. Atos 19, 32, Winston encontrou qual a tradução? Então, é 19:32, você falou? Atos 19, 32 e 39. Tá, estava errado, desculpa, peraí. 19, 32 e 39. Fábio, qual é a tua tradução? O meu no 32 está ajuntamento e no 39, assembleia. Perfeito. Eu estou Então, usando a Bíblia de Estudos Teológicos Almeida, Revista e Corrigida. revista corrigida. Então, a revista corrigida vai trazer de forma alternada, tanto assembleia como ajuntamento. Irmão Kleber, vamos lá. Na minha está assembleia, nos dois. Assembleia nos dois. Olha só que interessante. A Bíblia NVI. NVI. A NVI tem essa característica curiosa. Irmão Kleber, qual a sua tradução? Ajuntamento nos dois. Ajuntamento nos dois. Então, deve ser Almeida Revista Corrigida. Essa mesmo. Isto, 1995. Mas a palavra original no grego é igreja ou eclesia. Aí vocês veem que, de acordo com a tradução, muda um pouco, não é, o significado. E, embora seja, repito, a mesma palavra grega, mas o significado do contexto em si muda sensivelmente. Aí, em Atos 7:38, aparece de novo a palavra igreja, eclesia, só que ela significa congregação. Olha só. Esse versículo é alusão ao povo de Israel no deserto, né? Porque a palavra igreja, propriamente dita, é aplicado a quem? Aos gentios, que foram salvos, tirados do mundo. Mas em Atos 7:38 está se referindo à congregação, à nação de Israel. 1 de Coríntios 11, 18, aparece de novo a palavra eclesia no grego, que é igreja, mas aí significando o quê? Os crentes reunidos
para o culto coletivo. Em Atos 5:11, de novo a palavra igreja. Só que aí fala da igreja local ou regional. Mateus 16:18, igreja. Igreja universal, que não é do Macedo, não, tá? É a igreja mundial, universal. Porque se eu não explicar aqui, o Fábio já estava pensando que eu estava falando do Macedo. Não estou falando do Macedo, gente. Estou falando da igreja que corre o planeta inteiro. Gente, um aluno da quarta-feira, o pastor só está falando bem do Macedo. Eu não tem nada contra o Macedo, mas aqui a Bíblia está falando do Macedo. Não está falando do Macedo, irmão. Volta, cai na real. Que ele estava interpretando, porque ele já tinha sido membro da Universal durante 15 anos. Aí eu fui entender, ele insistiu tanto, né? Assim, um coração grande, estudado, esforçado, mas 15 anos na Universal, agora eu entendi, meu irmão. E a turma estava fazendo um esforço para não rir. Eu fazendo, se não façam isso, não vão rir, que vai complicar a vida do meu irmão, né? Porque aí o irmão ia ficar traumatizado, pobrezinho, né? Não tem culpa que ficou 15 anos no Macedo e qualquer coisa que ele lê sobre a Igreja Universal é automático, ele vai ligar com a igreja que ele pertenceu. Mas aí está falando, né, da igreja mundial, a igreja do planeta inteiro como corpo místico de Cristo. Em Hebreus 12, 22, 23, fala também a mesma palavra igreja, só que significando todos os salvos de todos os tempos. Uau, pastor, então o negócio agora está complicado. Então, toda vez que eu me deparar com certas palavras na Bíblia, eu tenho que ter o cuidado para avaliar qual é o exato significado daquela palavra. É desse jeito, porque se você não avaliar, vai dar problema e muito no que diz respeito à interpretação. A outra palavra é salvação, mas aquela é um pouco mais fácil, porque só tem 2 significados. Em Hebreus 2:3 fala de conversão, mas Romanos 13:11 fala da segunda vinda de Cristo para os seus. Então, nós fizemos agora uma viagem nas referências verbais. Sempre as referências verbais são mais difíceis comparado às referências reais. Que é o que nós vamos entrar agora. Conclusão acerca das referências verbais. Só uma conclusão. As referências verbais podem servir ou não para o chamado estudo bíblico, pregação, etc., pois muitas vezes referem-se tão somente ao chamado paralelismo verbal. É evidente que as referências verbais podem também ser reais, dependendo de tratar-se do mesmo tema ou assunto. Tudo tem que ser muito avaliado, lido e detectado pelo contexto o significado. As referências reais já fica mais fácil, são bem mais fáceis. São as referências nas quais ocorrem a mesma ideia, o mesmo sentido e o mesmo tema assunto. Então, essa não tem dor de cabeça. É aquilo ali, é aquilo ali. Estas são as referências apropriadas para o estudo bíblico, para a doutrina e pregação. Grande parte das referências verbais são também referências reais. De novo, as concordâncias bíblicas apresentam as referências verbais próximas das bíblicas quanto a um determinado tema assunto. Olha que interessante. Você saberia distinguir as referências verbais das referências reais em uma concordância bíblica? Pode causar um pouquinho de dificuldade, mas é fácil. Exemplos de referências reais. O tema salvo. O salvo na Bíblia, ele é chamado de santo, nova criatura, fiel, filho de Deus, crente, discípulo, nascido de Deus, justo, remidos. Tudo em textos diferentes, mas falando da mesma coisa. Qual é a mesma coisa? O salvo. Perceberam que as referências reais são mais fáceis de você detectá-las do que as verbais. As verbais vai dar um pouquinho de trabalho, um pouquinho de suor. Mesmas palavras, porém,
de acordo com o texto lido ou apresentado, significados totalmente diferentes. Mas bato na tecla, as concordâncias bíblicas vão ajudar bastante você separar uma da outra. Vamos lá. Virando a página. De fato, todas as palavras são diferentes, mas o tema-assunto é o mesmo, pois todas as referências são reais, ou seja, abordam acerca de um só tema, o salvo. A segunda vinda de Jesus à Terra. Olha que interessante. Algumas referências reais a este tema, ou seja, que falam do mesmo assunto. Zacarias 14, 4, 5, Mateus 25, 31, 2 de Tessalonicenses 2, 8, Judas, verso 14, Apocalipse 1, 7, Apocalipse 19, 11, é só você conferir. Todos esses textos ou referências falam do mesmo tema, do mesmo assunto, a segunda vinda de Jesus à Terra. Deu para entender a diferença das referências verbais, das referências reais? Alô? Deu para entender um pouquinho a diferença? Alguma dúvida? Recapitulando, as referências verbais. Palavras exatamente iguais para textos com significados diferentes. Palavras exatamente iguais que estão sendo apresentadas dentro de um mesmo texto ou de outros textos, porém de significados diferentes. As referências reais falam do mesmo tema, do mesmo assunto e do mesmo significado, independente do texto que você tem em mãos, 10, 15, 20 textos, mas todos eles estão apresentando o quê? O mesmo significado. Perfeito? Vamos lá. Agora é o contexto mais importante de toda a Bíblia. Deixa eu pegar aqui um pouquinho de água, que eu estou com a garganta seca demais. Esse é o contexto mais importante de toda a Bíblia, o histórico. Vamos até a letra B. Só a letra B, porque nós temos que corrigir os exercícios. Letra A tem a ver com a história, com a época, com a cultura, com a ocasião e com o propósito original do texto que se estuda. Ageu 1:4. Muita atenção aqui. Nos revela o quê? Uma pergunta. É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Vale a pena, como primeiro exercício de hermenêutica, fazermos uma análise contextual histórica do texto, acima, e explicar o que e o porquê o Senhor pronunciou esta palavra através do profeta Ageu ao povo. Você está pronto? Eu quero dar também 75 pontos aqui. Se você quiser fazer também, ninguém é obrigado. Se você quiser fazer os dois trabalhinhos, preste atenção. Se você quiser fazer os dois e acertar, estico o ouvido aqui. Eu isento você da prova de hermenêutica. Mas tem que acertar. Os dois trabalhinhos. E quais são os dois trabalhinhos que eu dei? Os tipos de fé, lá da página 7. E qual é o contexto histórico que se encontra Ageu 1:4, explicando o porquê desta pergunta. Se você fizer os dois e acertar os dois, já pensou? Os três mosqueteiros, Fábio, Kleber e Wince. Gol! Já antecipadamente dou para vocês os 100 pontos. Continuamos para fechar a matéria, mas aí no último dia não vai ter prova. Vai todo mundo terminar com um sorriso virando a cabeça. Rapaz,
Eu fiz isso numa turma, no ano retrasado. Foram apenas 4 alunos, de 23. Mas aqui estão 3. Quem sabe os 3 pegam. Olha só, não é obrigatório. Mas se você fizer os 2 e acertar os 2, eu vou ter a alegria de dizer isento da prova. Só continuamos com a matéria para fechar a carga horária das presenças e quando chega no último dia de aula, Deus te abençoe, te guarde. Já fechou com 100. Não vai ter mais a dor de cabeça. Entendido? Não é obrigado. Mas se fizer os 2 e acertar os 2, louvado seja o nome do Senhor. Olha lá o Uísque. Sabe o que o Uísque vai fazer? Eu vou meter a cara, gente. Eu vou cavar fundo. Eu vou meter a pala lá no buraco. E vou fazer os 2 e vou ficar isento. E o Fábio está lá, batutando. Ei, papai do céu, me ilumina. Vai lá, ele vai pegar as enciclopédias, as bíblias de estudo, vai lá no Norman Champlin, vai deixar a irmã Paula louquinha. Meu amor, tem que comprar já. Eu vou me sentar nessa... Bom, o Kleber nem se diga. Está ali quietinho, que terminar a aula, eu estou correndo agora. Vou começar a pesquisar pesado. Não me surpreenderia, não, gente. Vocês 3 aí, fechar o esquema já acertando. Olha, eu vou ficar tão feliz, tão alegre. Eu até vou jogar fogos de artifício. Agradecer. Estou exagerando, não, gente. Vou comprar até os 2 fogos de artifício e soltar aqui no meu quintal. Oh, meu Deus, que coisa linda. Eu quero ter esse prazer, né, de isentar vocês, né, nas próximas matérias, né? Porque eu sei que vocês se esforçam muito, se dedicam, estudam, trabalham no mundo e, claro, com certeza, né, no momento que vocês se dedicam, vocês vão chegar lá. Ok, vamos lá então. Letra B. O que é estritamente cultural no Novo Testamento não tem aplicação a partir do século I ao fechamento do cânon do Novo Testamento. Desde então, o que permanece no texto bíblico é a mensagem da palavra de Deus para todos os tempos. Oh! Então, tem coisas que estão ligadas à cultura do Novo Testamento. Fechou? Tum! Fechou ali. Então, a partir do 1º século, olha só, o que diz o que é estritamente cultural. Porque tem princípios no Novo Testamento que não são culturais e são válidos para os dias de hoje. Mas, em se tratando de cultura, é só válido para aqueles primeiros anos da igreja na face da terra. Então, o que permanece no texto bíblico é a mensagem de Deus para todos os tempos. Essa parte aqui nós vamos entrar na próxima aula. O que tem significado determinado texto bíblico para os primeiros destinatários do referido texto? E qual é a aplicação desse mesmo texto aos tempos nossos e à nossa vida que hoje a vivemos? Saberá o leitor, fazendo com sabedoria, ciência e discernimento? Isso nós vamos falar na próxima aula. Segura aí que na próxima aula a gente, então, vai desenvolver essa letra C, ok? Vamos corrigir os exercícios? Vamos lá? Eu vi o sorriso aí dos 3 mosqueteiros, né? Puxa vida, vou ficar isento. Que coisa boa, né? Aí o índice, né, só para deixar a irmã Vanessa assim, meio de água na boca, né? Meu amor, vou ficar isento. Eu vou fazer uma coisa que você não vai poder fazer. Mas fica tranquilo isso, eu vou jogar também essa para a turma da terça-feira, né? Então a irmã Vanessa também vai ter uma oportunidade. Ela é uma boa candidata para a isenção de prova das próximas matérias, né? Uma boa candidata mesmo. Pode acreditar, né? Porque eu estou na tua presença, nem na presença dos nossos irmãos, mas é uma excelente candidata, né? Como vocês aqui, né? Os 3 aí são excelentes candidatos. Eu acredito que eu já corrigi alguma coisa dos exercícios ou não? Nada. Então vamos lá. Perfeito. Página 11. Página 11. Eu vou dar os números e você vai me dar as letras. Hermenêutica quer dizer qual é a letra? C. C de casa. Número 1, C de casa. Número 2, a irmã gêmea da hermenêutica se chama qual a letra? D. D de dado, exegese. Número 3.
Número 3 é o estudo das palavras nos idiomas originais. Letra B. B de bola, exegese. Número 4. De acordo com a mitologia grega, era considerado o porta-voz dos deuses, onde originou-se a palavra hermenêutica. Letra D. D. D de dado, Hermes. Número 5. Então, 4, letra D de dado. Número 5. Requisitos que o hermeneuta das Sagradas Escrituras necessita possuir. Letra D. D de dado de novo, letra D, 5D. Número 6. No contexto bíblico, o intérprete necessita levar em conta o seguinte. Letra D também. Não. D. Letra C. Letra C. A D não pode, porque a gente não mencionou o contexto geográfico. A letra A gente não mencionou o contexto longínquo. Então, o que se encaixa melhor, ó, é a letra C, remoto, histórico, referencial, imediato e geral. É só ir lá nas primeiras páginas que você vai ver que eu não menciono contexto longínquo nem contexto geográfico. Analisa lá comigo, tem que ter muito cuidado. Essas são as pegadinhas que exigem que vocês observem o que está escrito na apostila. Então, C, número 6, C. Número 7, o contexto geral da Bíblia com a letra C. Não. Letra D. Número 7, qual seria a letra? A. Não. Ô, tô batendo na trave, gente. Então, agora Não. assustou. Agora assustou. Estavam indo maravilhosamente bem. Será que é o sono, o cansaço, falta de café nessa casa? A letra Número D, pastor. D, graças a Deus, acordou, Fábio. Tomou um Red Bull bonito agora. Despertou. Número 7, revela a Bíblia como um todo. Gente, não vão me errar isso na prova, não, caso vocês façam a prova. Se ficarem isentos, amém. Mas se errar isso aqui, olha, eu vou pular do 3º andar e vou cair numa piscina. Vamos lá. Número 9, o contexto histórico da Bíblia, letra 8, pastor. 8. Estão acordados. Vamos lá. O contexto referencial da Bíblia, qual é a letra? B de bola. Graças a Deus, voltaram à normalidade. B de bola. 8B de bola. Número 9, o contexto histórico da Bíblia, letra? Número 9, letra A. Ah, número 9, letra A. Número 10, o contexto literário da Bíblia, qual é a letra? A de novo. Não. Não? O contexto literário Literário. da Bíblia. Leia com atenção. Não tem Oh, nada a ver. letra B, pastor, desculpa. Não. Também não? Também não. Tá difícil, Fábio. Não está lendo com devida atenção. Não, eu estou misturando aqui, então, não é possível. Está Tanto que eu li misturando esse aqui. o feijão tropeiro com o feijão habaneiro. Cuidado, gente. Tem o Literário da feijão Bíblia. tropeiro e o feijão habaneiro. Vamos lá. Salva, irmão Kleber Wince. Qual é a letra no número 10? Tá difícil essa aí. Essa eu Rapaz, não respondi, não, pastor. hein? Essa eu não respondi, não. É a D? D. Trabalha com a lei da dupla referência. Muita atenção, gente. Tem que ter. É muito fácil. Vai lá na apostila. Contexto literário. Ô, papai do céu. Está ali no número 6, ó, o contexto literário da Bíblia. Aí você lê a letra A letra B. Ele é longo, né? Ele ocupa quase 2 páginas. Aí você vai chegar lá na lei da dupla referência, que faz Peraí, qual a página aí de novo, pastor? página de número 10.6. Encontraram? Página 10.6, o contexto literário da Bíblia. Isto. E ele é longo, é um texto longo. Ele inclui a letra a letra B, a letra C, todos esses 2 parágrafos que estão aí. Depois interpretar lexicalmente, interpretar sintaticamente. Aí bate lá na lei da dupla referência, ou seja, o texto alusivo ao contexto literário da Bíblia é longo. Então, vocês tinham que ler parte por parte para detectar o quê? A lei
da dupla referência. Acho que passaram correndo demais, né? Não leram todo o texto. Tem que se ler todo o texto para você detectar as diferenças. Vamos, então, recapitular. Número 1, letra C de casa. Número 2, letra D de dado. Número 3, letra B de bola. 4, D de dado. 5, D de dado. 6, C de casa. 7, D de dado. 8, B de bola. 9, A de Antônio. 10, D de dado. Confere tudo aí para vocês? Vamos para a próxima. Marque com C para certo e E para errado. Número 1, certo, errado? Certo. Errado. Cuidado com as misturas. As distintas funções das palavras isoladas do texto bíblico em estudo se chama sintaxe, não se chama sintaxe, é só você ler lá atrás. Ah, palavra. Eu bati meia hora nessa pergunta e já fiz errado. Lexografia. Cuidado, gente, cuidado. Vocês têm que prestar atenção nessas definições. A estrutura do idioma bíblico em estudo se chama lexografia, certo ou errado? Certo. Errado, é morfologia. Onde está isso, pastor? Ai, vocês não estão lendo a apostila, meus queridos irmãos. Isso está preocupante. Página 3. Ai. Página 3, terceiro parágrafo. Morfologia, lexografia, sintaxe. Passaram por cima desse texto. Tem que ler com atenção. Página 3. Página 3. Diferenças básicas entre a hermenêutica e a exegese. Já viu lá? Primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo, tem os 3 bolinhas. Viram lá? Aham. Morfologia. Vocês passaram correndo a 1000 por hora e não leram essa parte. Tem que ler tudo, gente. Senão dá problema. Eu espero que não é preguiça, não. Quero acreditar que é cansaço mesmo. Não, é seguro, ó. É cansaço mesmo, é cansaço. E cabeça cansada é complicado. Vamos lá. Então, número 1 errado, número 2 errado, número 3 certo, errado. Esse é o certo. Esse é o certo. Esse tem que ser certo, não é possível. Se o Fábio disser errado, eu levanto o cartão vermelho e tiro 25 pontos do Fábio. Poxa, eu não quero tirar ponto de vocês, não. Não faz essa maldade comigo, tá? Número 3 certo. Número 4 certo, errado. Certo. Certo, graças a Deus, já tirar ponto de alguém aqui agora. Número 5, certo, errado. Atenção, número 5, certo, errado. Certo, glória a Deus. Olha a segurança, certo. Número 6, certo, errado. Errado. Olha a segurança do irmão Kleber, poxa, errado. Fala com raiva, brabo, errado. Número 7, certo, errado. Errado. Graças a Deus, o intérprete orgulhoso, meu Deus, o que é isso? É errado. Só aí você já descobre que está errado. Só de ler já vê que é errado. Só de ler que você vê. O Fábio já está dando a dica. Só de ler já se vê. Número 8, certo ou errado? Certo. O irmão Cleber bateu o espírito da convicção. Coisa boa, né? Certo. Peguei do INSE, pastor. Como? Peguei do INSE aí. Pegou do INSE, a unção inciana está rolando aqui na tela. Unção, isso aqui é nova, não é heresia, não. Unção inciana. Se você está com perda de memória, está com lapso de memória, grite, clame. A unção do INSE vai correr aí e vai te pegar. Vamos lá. 8, letra C. 9, certo ou errado? Errado. 9 errado. A exegese como tarefa histórica. Alô? Envolve o idioma, as circunstâncias e os costumes. Certíssimo. Uou! Costumes? Sim, senhor. Passou lá para trás, não leram. Oh, meu Deus, está lá atrás. Número 10, certo ou errado? Essa eu coloquei certo. Acabamos de falar agora há pouco. Vamos lá de novo. Número 10, certo ou errado? Gente, nós falamos agora há pouco, está fresquinho na cabeça de vocês. As referências são aquelas
Errado, pastor. Errado, gente. Está errado. Seriam as referências verbais. Lembraram-se? Referências verbais. Mesmas palavras, significados diferentes. Referências reais. Mesmas palavras, mesmos significados. Então, o número 10 está errado. Recapitulando. Número 1, errado. 2, errado. 3, 4 certas. 5 certo. 6 e 7 errados. 8 e 9 certos. 10 errado. Vamos lá para fechar? Fizeram essa? Relacionar a coluna A com a coluna B? Sim ou não? Alguém já fez essa? Não, fiz não. Não. Não Vamos fiz. deixar então para casa. O Kleber já fez. Então vamos dar chance para o índice. Seu irmão Kleber hoje vence todo mundo aqui. Então, para casa, a página 14, anote aí, página 14, página 15, a 16 e a 17. Então, vamos lá. Trabalho de casa para o dia 8, página 14, os exercícios da página 15 e das páginas 17 e 18. Estão anotando? Vamos lá para ninguém depois dizer que eu não falei, porque está sendo gravado. Vamos lá, então. Então, na próxima aula, os exercícios da página 14 e 15, das páginas 17, 18, e vamos entrar 19 também, que é pequenininho, e 19. Lembre-se que para você fazer esses exercícios, vocês terão que ler o conteúdo que estão entre estas páginas. Ainda que seja parte da matéria que não ministramos, mas se você ler com atenção, não vai ser complicado preencher estes exercícios, mas você é obrigado a ler o meio onde se encontra, né, os textos que se encontram no meio destes exercícios para ajudá-los a encontrar as respostas. Se vocês não lerem com atenção, dá uma grande zebrinha. Amém? Gente, o que vocês estão achando dessa matéria? Ela é importante ou não é? Para a correta, ela é importantíssima. Aí vocês estão entendendo o porquê das heresias, tanto no mundo das seitas, como até mesmo dentro das igrejas evangélicas, se cometem graves erros de interpretação e vão dando margem a heresias. Meus irmãos, eu quero agradecer de coração a cada um de vocês que se esforçaram. Vou entrar em contato com as irmãs Viviane e Kelly, né? Mas tudo bem, se elas saírem fora, estamos aqui firmes e fortes com os três. Vou manter essa classe batalhando, tá? Orando, conto com as vossas orações, tá? E não quero ser chato ou insistente, mas vocês podendo recomendar a turma das quintas-feiras para alguém que queira fazer o curso básico de teologia conosco online, faça com toda a liberdade, não se sinta obrigado, mas se você sentir no seu coração que pode indicar para alguém interessado, né? Tem sempre pessoas interessadas e que possam, né? De repente, não há pessoas interessadas e que não possam estudar a palavra de Deus, tá? Recomendem a nossa escola e deem o meu número, com toda a liberdade, para que possam nos unir, né? Vamos trabalhar em ajudar a levantar um pouquinho essa turma da quinta-feira, né? No mês de outubro, já 2 alunos que o irmão Kleber conhece, que é da igreja dele, né? O casal Alain e Isabela estão voltando. Eles passaram um período muito apertado de trabalho, mas estão voltando. Eles não moram, né, aqui, não? Não, eles moram na área, se não me engano, de Worcester ou Leominster. Se não me engano, eles moram na área de Worcester ou Leominster, tá? Eles estão... É Worcester.
Isto, e eles se congregam na igreja do pastor Rafael, que é a mesma igreja do irmão Kleber, em West Boylston, né? Tem um alugado ali muito bonito, já estivemos ali. Tá? Então, vamos fazer essa campanha para criarmos a população dos alunos da quinta-feira, né? E com certeza Deus vai abençoar. Quero agradecer, repito, irmão Kleber, irmão Fábio, Wince, obrigado pelo esforço de vocês, tá? E eu quero, antes de terminar, fazer um pedido, né? Que um de vocês agora vai estar terminando esta aula com uma palavra de oração e incluindo um pedido, né? Coincidência ou não, hoje é o dia 1 de setembro e não seria justo eu terminar essa aula com eu orando, mas pedindo que um de vocês, além de agradecer pela aula, orassem pela minha vida. Eu amanhã, permitindo o meu Deus, nosso Deus, completarei 63 anos de vida. Com a bênção e misericórdia de Deus, tem sido bem difícil até aqui, mas até aqui o Senhor nos tem ajudado. Então eu careço das bênçãos de Deus, que Ele me ajude. Meu filho fez domingo, né? 26 anos, e amanhã serei eu, né? Ia nascer o bendito do Israel Levi, ia nascer no dia 2 de setembro, né? Mas aí Jesus disse, não, vou deixar esse homem muito nariz levantado, não, vou fazer ele nascer 5 dias antes, nasceu no dia 28. Então estava tudo planejado pela parteira, né? Que o meu filho ia nascer no dia do meu aniversário, mas Jesus não quis me deixar orgulhoso, né? Então, vou te ensinar, meu filho, vou separar você. Mas geralmente a gente comemora, a gente faz um bolinho para os dois, né? Esse ano eu não posso comer bolinho porque eu estou pré-diabético, né? Vou comer um bom prato de quinoa, né? Minha esposa amanhã vai caprichar na quinoa, né? Mesmo na cadeira de rodas, e no sábado meu cunhado vem aqui, então meu filho come o bolinho dele comemorando, né, os 26 e os meus 63 anos. Vamos pedir um índice, então, nos dirigir a Deus essa palavra de agradecimento, e também o índice vai estar apresentando a minha vida diante das mãos do Senhor, que o Senhor me dê forças, ânimo, graça, saúde. Hoje eu preciso de muita saúde, né, para continuar avançando, né? Estou com alguns probleminhas ainda de saúde, fiz alguns exames esses dias que eu estive em Boston, não deram bons resultados, mas não vou entrar em detalhes, mas estamos confiando que a boa mão de Deus vai continuar nos sustentando como até aqui nos tem sustentado. Então, Wince, por favor, Amém. agradecendo a aula de hoje e também apresentando a minha vida pelos meus 63 anos, que acontecerá no dia de amanhã, 2 de setembro. Pai, mais uma vez nós entramos diante da Tua presença, te agradecendo por essa riquíssima e linda oportunidade que o Senhor mais uma vez nos concede. Aleluia. Estar aqui, Pai, aprendendo e conhecendo mais a Tua palavra. Nós te pedimos que o Senhor continue nos abençoando, abrindo o nosso entendimento, nos ensinando Aleluia. tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado aqui, Pai, que nós possamos entender cada vez mais e guardar dentro do nosso coração. Pedimos também, Pai, pela vida do nosso pastor Luiz Prestes, esse servo a qual o Senhor tem colocado em nossas vidas, Pai, para nos abençoar. Que amanhã completará, Pai, mais um ano de vida. Nós te pedimos, Pai, tuas bênçãos sobre a vida do teu filho, sobre a tua casa, o teu lar, em especial sobre a sua vida, Pai, que o Senhor possa renovar, Pai, a tua saúde física, mental, renovar as suas forças, Pai, e que o Senhor possa prolongar os seus dias aqui nessa terra, Pai, com muita saúde, muita paz, e que o Senhor venha cumprir cada vez mais tudo aquilo que o Senhor tem ainda para cumprir na vida dele, Pai. Continue cuidando da sua casa, do seu lar, sobre a tua esposa, o seu filho, e também, Pai, sobre a vida dos nossos irmãos que aqui estão. Eu te peço a tua bênção, Pai, no nome de Jesus, e sobre essa escola, Deus, desperta, Pai, esta geração, desperta, Senhor, glória a Deus, glória a Deus. Possa trazer novos alunos, Pai, novas pessoas para essa escola, porque nós temos a certeza de que o Senhor tem um propósito para nossas vidas e para outras pessoas também. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Nos dê um resto de semana abençoado. É o que nós te pedimos. Uma boa noite de sono, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Vamos ao nosso lema. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E que eu diminua. É necessário que ele cresça.
É necessário que ele e cresça, que eu diminua. que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, Honra, a glória e glória e o louvor. poder. Deus os abençoe. Ótimo final de semana, ótima quinta. Que a boa mão do Senhor seja com todos vocês e até a próxima quinta, dia 8, se Deus quiser. Muito obrigado. Um Amém. abraço Deus a todos. abençoe A a paz do todos. Eu Senhor. fiz oração com o áudio desligado? Hã? Eu fiz oração com o áudio ligado ou desligado? Não, com o áudio Não, ligado. tá. Ligadão. Ah, tá, achei que era desligado. Você está viajando, está viajando nas bênçãos do céu. Deus abençoe a todos. Não pensasse Obrigado. você. Vai. Valeu, tchau.